Há silêncio antes do trovão, decisão antes do tiro, uma guerra antes da rendição, uma guerra que não é travada com balas, mas com sinais, calor e medo. Na madrugada de 6 de agosto de 2025, algo mudou para sempre. No mapa invisível da guerra moderna, um tanque russo T-90, símbolo de força blindada e orgulho nacional, estava parado seco em uma estrada secundária na Artífka, não por causa do fogo inimigo, nem por causa da destruição. Foi impedido por algo mais profundo, o colapso interno de uma máquina isolada, desconectada e exausta. Em vez de uma batalha, o que se seguiu foi uma cerimônia de rendição sem tiros, capturada pelas câmeras, ampliada pela web e analisada por estrategistas ao redor do mundo. Não é apenas a história de um tanque que se rende, é uma história de como a guerra muda de forma, de como a tecnologia, a pressão psicológica e a inteligência estratégica fazem o aço dobrar sem quebrar, talvez. Como o fim da Rússia, pelo menos nesta frente, começou com um gesto branco acenado no ar. Antes de começar este vídeo, lembre-se de se inscrever e curtir. Na madrugada de 6 de agosto de 2025, a frente sul de Avdiivka respira uma calma tensa, como se o próprio ar soubesse que algo estava prestes a romper. As tropas russas estacionadas em trincheiras improvisadas e colinas erodidas não mudam de turno, sem descanso, sem contato há mais de 48 horas. O calor dentro do T-90 está acima de 50 graus. O sistema de refrigeração auxiliar, desgastado devido à falta de peças sobreexcelentes, mal funciona. A eletrônica começou a desmoralizar. Também naquela estrada secundária esquecida, os veículos blindados russos avançam com autonomia limitada, 15 km de combustível, 10 projéteis antiblindados, sem rádio, sem ligação de dados. O comandante sabe que não pode pedir reforços. Também não houve evacuação dos feridos, nem mesmo confirmação se ele ainda fazia parte de uma operação maior. É como estar preso em uma cápsula de aço, isolado do mundo, com o rugido dos motores sendo o único batimento cardíaco nas colinas próximas. O exército ucraniano observou, não disparou, não se moveu, apenas lançou pulsos, interferiu direcionalmente e cegou a frequência tática do T-90. É uma guerra sem balas, mas com pressão. Uma guerra travada no espectro invisível. O comandante do exército russo olhou para a mira do artilheiro, o alarme de munição baixo, para seus soldados suados e exaustos, cujos olhos estavam perdidos na constante vibração da blindagem. Ele olhou para o céu, sem tambor, sem sinal, sem esperança. Então ele tomou uma decisão. Abaixou a escotilha, levantou um pano branco improvisado, desligou o motor e abriu as cortinas da torre. Ele estava de mãos vazias, enquanto a tripulação preservou as munições intactas na estrada. Nenhum disparo ou som, apenas o silêncio revelava tudo. A rendição gravada por câmeras tornou-se viral em instantes, mas o que passou despercebido foi o impacto invisível do desgaste logístico, isolamento tático e fadiga intensa. Não era apenas a ausência de tiros, mas a renúncia, a pressão esmagadora e a entrega do espírito humano. Naquele momento, aquele gesto branco tremulando no meio do asfalto marcou o início de algo maior. Não é apenas o fim da operação. A captura de um veículo blindado não é apenas o primeiro batimento cardíaco de uma nova forma de guerra. O silêncio tem mais peso do que o trovão nesta guerra, onde a sabedoria prevalece sobre o aço e onde a rendição é, às vezes, o único ato de coragem que resta. O que aconteceu depois que o comandante russo fez o pano branco foi mais do que uma rendição. Isso confirma que a guerra mudou de forma. As forças ucranianas não só conseguiram parar um tanque 90 sem disparar, mas também o fizeram através de exercícios cirúrgicos de guerra eletrônica. Eles dispararam impulsos de interferência concentrados a partir de posições ocultas, silenciando os rádios blindados, bloqueando seus sistemas de comando e controle e isolando completamente a tripulação. Eles não conseguem pedir ajuda, não conseguem coordenar, não conseguem escapar. É como se o tanque tivesse sido arrastado para fora do campo de batalha e não o tivesse movido. A pressão psicológica é tão precisa quanto fatal. Sem contato humano, sem fogo direto, sem ameaça visível, apenas o peso do isolamento, o calor sufocante, a falta de combustível e a certeza de que eles estão sozinhos. A rendição foi inevitável, mas o que aconteceu depois foi ainda mais revelador, com o T-90 capturando sua armadura reativa intacta.
a sua artilharia de 125 mm, o seu sistema de disparo estabilizado. Tudo está lá, o que faz dela uma mina de ouro para os serviços de inteligência ucranianos. Em uma oficina especializada em Lviv, engenheiros e oficiais começaram a desmontá-lo pouco a pouco. Eles descobriram falhas na fábrica, nos rolos da esteira, defeitos no revestimento de isolamento térmico do módulo de controle de tiro e brechas no sistema de refrigeração que contribuíram para o colapso térmico da tripulação. Mas não se trata apenas de entender como o tanque funciona, mas de aprender a suprimi-lo melhor. Como os registros eletrônicos ainda estavam intactos, a Ucrânia foi capaz de calibrar o software anti-RAM especificamente para os modelos T-90 e 90M, reduzindo a eficiência dos seus departamentos ainda em funcionamento. Essas mensagens, estimadas em milhões de dólares, começaram a circular na sede da OTAN como referência tática. Não é apenas uma vitória no terreno, é uma vitória no código. Onde no espectro invisível as guerras do futuro estão sendo travadas? A cooperação limitada com os prisioneiros russos que atuavam como consultores sob supervisão permitiu concluir um dossiê técnico que agora redefine as regras para combater os veículos blindados russos. Tudo começa com um gesto branco, uma escotilha aberta e uma decisão tomada em silêncio de que a guerra não é mais apenas disparar. Primeiro trata-se de saber quando o inimigo está pronto para se render e como fazê-lo se render. A rendição do T-90 não só abalou o campo militar, mas também desencadeou uma onda de reações políticas, teóricas e estratégicas que se espalharam pelo mundo como um eco. Em Kiev, o presidente ucraniano emitiu uma declaração em que não falou de vitória, mas de inteligência. Demonstramos que é possível neutralizar material pesado sem disparar um único projétil de artilharia, disse. Essa frase se tornou o mantra de uma nova geração de estrategistas. O Ministério da Defesa reforçou a mensagem. A tripulação russa será tratada de acordo com a Convenção de Genebra, receberá atendimento médico e transferida para um centro de prisioneiros em Leópolis. Mas além do acordo, o que está sendo construído é uma narrativa que mostra a Ucrânia não apenas resiliente, mas também inovadora, ética e precisa. A resposta de Moscou foi imediata e defensiva. Um porta-voz do Ministério da Defesa chamou o incidente de propaganda nacional de atores, mas internamente. As ordens eram claras: reforçar a escolta com o sistema antidrone, atualizar o protocolo de ferro eletrônico e criar equipes de recuperação rápida para evitar futuras rendições espontâneas. É uma aceitação tácita de que algumas coisas falham e que essas coisas não são meramente táticas, mas doutrinárias. Enquanto isso, nos corredores diplomáticos, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e a ONU exigem garantias sobre o tratamento dos presos. A União Europeia começou a avaliar a imposição de novas sanções em violação do direito internacional, e o parlamento ucraniano discutiu a criação de um dia de rendição voluntária para simbolizar que a guerra moderna é vencida não só pela força, mas também pela inteligência e pelo controlo da informação. A proposta dividiu opiniões, mas progrediu porque o jogo envolveu não apenas um tanque, mas uma descrição de uma nova forma de combate na Academia Militar Polonesa. A Suécia e a Alemanha começaram a integrar pressão psicológica, módulos de simulação eletrônica, e o soldado não deveria destruir o inimigo, mas convencê-lo a se render com pulso, isolamento e consumo logístico. A rendição do T-90 tornou-se um estudo de caso paradigmático de um ponto de virada. Quando tudo isso aconteceu, a Ucrânia não parou e os tanques capturados foram modificados. Armadura reativa reforçada, contato Uno-Maia contra drones, kamikazes e painéis e torres de borracha. Uma vez um símbolo do poder russo, agora patrulha sob a bandeira ucraniana. Não é apenas uma vitória, é uma transformação. A guerra não é mais definida por quem disparou primeiro, mas por quem conhece melhor o terreno invisível, o espectro eletromagnético, o moral do inimigo, cada gesto e a narrativa construída no novo campo de batalha. A Ucrânia provou que o silêncio é mais poderoso que o trovão, que uma escotilha aberta pode mudar o curso da guerra e que o fim da Rússia, pelo menos neste episódio, não começa com uma explosão, mas com uma rendição. Nenhuma explosão, nenhuma fumaça, apenas uma escotilha aberta, mãos vazias e uma decisão mais alta do que qualquer canhão. A rendição do T-90A não foi uma anedota tática, mas um divisor de águas teórico. Em um mundo onde as guerras são medidas em baixas e destruição, a Ucrânia provou que também pode vencer com precisão, com respeito e controle absoluto do ambiente.
O primeiro exercício de interferência acabou se tornando uma declaração de guerra híbrida. Hoje, as academias militares estudam o evento como modelo. Os governos reformulam seus protocolos e os soldados em trincheiras e simuladores aprendem que, às vezes, a rendição não é fraqueza, mas sabedoria. Porque na arte moderna da guerra, o verdadeiro poder não está em destruir o inimigo, mas em fazê-lo se render sem disparar um único tiro. Como sempre, se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Vemo-nos no próximo vídeo.